Você acha que ver algo errado e não tomar uma atitude torna uma pessoa cúmplice? Em uma história marcada por negligência, o namoro de apenas 9 semanas da mãe de uma garotinha de apenas 2 anos de idade terminou de forma trágica. Embora houvesse diversos sinais que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali, ela preferiu ignorar todos para continuar naquele relacionamento. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento aqui do canal, que ainda é bem pequenininho, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante e indica esse canal para outras pessoas, ok? Então, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Maya Chappell nasceu em março do ano de 2020. Ela era uma menininha muito fofa que já mostrava ter traços de personalidade bem fortes. Ela gostava bastante de brincar, além de ser muito saudável e cheia de vida. Bastava uma música tocar e a Maya já estava dançando. E de fato, o seu desenho preferido era Peppa Pig. Todos amavam ouvir a risada contagiante que ela tinha. Sua mãe se chamava Dana Carr e estava com o pai da Maya desde os 17 anos de idade, e a filha do casal veio ao mundo quando ela tinha apenas 21 anos. O pai dela se chamava James Chappell e a família morava na Inglaterra, na cidade de Newcastle. Mesmo James sendo um pai ótimo e muito presente, a Dana disse que o relacionamento entre os dois era muito tóxico e cheio de brigas. Então, um pouco antes da Maya completar o ano de idade, o casal decidiu se separar e compartilhar a guarda da filha. O que deu super certo porque o James era muito presente e continuou sendo um ótimo pai em todos os aspectos, tanto financeiro quanto amoroso. Quando a pequena Maya tinha 2 anos de idade, a mãe acabou conseguindo um emprego temporário em um pub, que é como se fosse um barzinho. Esse pub pertencia a um amigo dela, então ficou tudo melhor ainda. Isso era em julho do ano de 2022, tá, gente? O fato é que, em mais um dia rotineiro de trabalho, ela observou enquanto um homem fazia entrega de um botijão de gás no local. E logo ela se sentiu atraída por ele. Ele se chamava Michael Diamond, que tinha 27 anos de idade. Os dois começaram a conversar e logo ela se viu apaixonada por ele. A própria chegou a dizer que ele era um homem gentil, adorável e muito atencioso. As coisas foram bem tensas, viu? Porque passado apenas alguns dias, os dois já tinham iniciado o namoro. E o Michael passou a frequentar a casa dela com tanta frequência que os vizinhos chegaram a comentar que parecia que ele já morava por lá. E com o passar dos dias, obviamente, ele não saiu mais de dentro da casa dela e literalmente passou a morar com ela e com a Maya. Mais uma vez, conforme as palavras da própria Dana, o Michael era um ótimo padrasto e tratava a Maya como uma verdadeira princesa, assistindo filmes infantis com ela e até mesmo fazendo algumas guloseimas. Quando ele saía, a Maya chegava na mãe e ficava perguntando onde estava o Michael, mostrando que já estava apegada a ele. Os dois brincavam e ele tratava a pequena como sua própria filha. Em agosto do ano de 2022, a Dana decidiu se mudar e com certeza ela levaria a Maya e de quebra o Michael ia junto com ela. O que ia mudar agora é que a rotina dela estava bem corrida porque ela estava trabalhando bastante, então ela precisaria de alguém para ajudar a olhar a Maya. E o voluntário para isso foi o Michael. A partir desse momento as coisas começaram a ficar estranhas porque a Maya, que era uma garotinha muito doce e gentil, passou a ficar bastante rebelde e respondona com seu pai. E além disso, ela também dormia bem tarde da noite. Então, o James fica bastante preocupado com o comportamento da sua filha e ele decide pegar ela por uns dias a mais e no dia 26 de agosto ainda de 2022 é isso que ele faz.
Todos que tiveram contato com a Maya nesses dias perceberam que ela tinha alguns machucados na região da bochecha e ao redor do rosto, além também de um machucado dentro da sua orelha esquerda. E claro que o James ligou imediatamente para Dana para entender o que tinha acontecido com a Maya. A resposta que ele teve foi que ela disse que a menina tinha caído de um escorregador em um parquinho alguns dias antes dele pegar e por isso que ela estava com aqueles machucados. É claro que o James não gostou dessa resposta nem um pouco e achou muito esquisita porque uma queda de um escorregador não machucaria dentro da orelha da garotinha. E como ele sabia que a Dana estava namorando outra pessoa e que essa pessoa morava com elas, ele decidiu fazer uma pesquisa na polícia para saber sobre o histórico criminal do Michael. Ele não descobre nada relacionado a abuso infantil, que era o seu principal foco para proteger a sua filha, mas ele acaba descobrindo que ele tem um histórico extenso de envolvimento com substâncias ilícitas. Depois ele até descobre que o Michael devia bastante pessoas e ele ficou muito assustado com isso porque poderia pôr em risco a vida da sua filha. Ele também descobriu que logo essas pessoas que ele tinha dívida passaram a ir na casa da Dana para poder cobrar o Michael e ele nunca tinha dinheiro, então eles quebravam janelas e uma vez até invadiram o local e jogaram tinta por toda a casa na intenção dele pagar aquele dinheiro de qualquer forma. E um dia, gente, a casa ficou até sem energia porque essas pessoas roubaram os fusíveis do local. Depois que o James fez todas essas descobertas, ele ligou de novo para Dana e estava muito preocupado, falando que não queria que a sua filha tivesse contato com aquele homem. E a Dana a todo momento dizia que era para ele ficar tranquilo, que o James era um bom rapaz, que aquilo era coisa do passado dele, mas que ele tinha mudado. Porém, mesmo assim, o James não aceitou essas desculpas e só ficou tranquilo quando a Dana disse que não estava mais namorando com o Michael, que ele não tinha mais contato com ela e nem com a Maya. O que mais pra frente foi descoberto como uma grande mentira, porque ela estava sim namorando com ele ainda e inclusive, como eu já contei aqui pra vocês, ele andava até mesmo cuidando da Maya. Como o James acabou acreditando no que a Dana disse, ele não acionou o serviço social, não acionou a polícia nem nada e aqueles machucados acabaram ficando por isso mesmo o James notando que as marcas ao redor do rosto da filha pareciam até mesmo com de dedos. Alguns dias depois, a Dana estava no trabalho e o Michael fez uma ligação para ela dizendo que a Maya tinha se engasgado com alguma coisa e para tentar tirar o objeto da boca dela, ele acabou tendo que segurar o rosto dela com bastante força e aquilo gerou algumas marcas. Quando ela chegou em casa mais tarde, a garotinha tinha um corte no lábio e também um corte no nariz, além das marcas ao redor do rosto. E pasmem, mas ela realmente acreditou que o Michael tinha feito aquilo na intenção de salvar a vida da sua filha. No dia 9 de setembro, a Dana, o Michael e a Maya foram até a casa do padrasto dela, chamado Chris. Lá o casal deixaria a Maya por algumas horas enquanto eles tiravam um momento para eles. O padrasto então ficou com a garotinha o dia inteiro, até que chegou o momento que ele decidiu dar um banho nela. E assim que ele tirou a roupa da Maya, ele observou que tinha diversas lesões espalhadas pelo corpo dela inteiro. Ele ficou em choque com tudo aquilo e tirou algumas fotos e mandou para Dana, questionando ela e dizendo que ela precisava levar a garota no médico e precisava também ir até a polícia denunciar aquilo urgente, porque senão mais para frente ela poderia até mesmo ser acusada como cúmplice de tudo aquilo. Ou seja, o Chris acreditava que de fato a Dana não tinha ciência daquelas coisas e que só o Michael que estava fazendo alguma coisa contra a pequena garotinha. A resposta que ele teve da Dana foi que a Maya era uma garota desastrada e acabava caindo bastante, além também de estar com problemas comportamentais. Então, quando ela ficava frustrada com alguma coisa ou chateada, ela acabava beliscando a si mesma e até mesmo se mordendo. As coisas começaram a ficar tão feia que até mesmo pessoas que não faziam parte da família começaram a notar os ferimentos no corpo da garotinha,
mesmo quando ela estava vestida. E essas pessoas perguntavam para Dana o que estava acontecendo, né? Até mesmo para saber, quem sabe, se ela tinha algum problema de pele, alguma alergia. E a Dana inventava diversas histórias diferentes para cada um e até mesmo dizia para algumas pessoas que eram os próprios avós que faziam aquilo com ela. A Maya chegou a entrar em uma creche, mas apenas 2 semanas depois de ter iniciado as aulas, ela foi retirada de lá porque os questionamentos eram muitos e a Dana não tinha mais o que inventar. Ela disse para o pessoal da creche que tinha tirado a Maya porque a garotinha estava doente, não estava se sentindo bem e logo mais ela voltaria, o que na verdade nunca aconteceu. Tudo isso foi acontecendo um dia seguido do outro, tá, gente? Então chegou finalmente o momento em que o pai, o James, iria pegar a Maya. Mas quando ele foi buscar a garotinha, a Dana disse que não podia entregar para ele, que ele não ia poder levar a Maya aquele dia, porque a garotinha estava doente, não estava se sentindo bem e ela ia tratar dela e depois sim ela entregaria a garotinha para o James. Com muita relutância ele acabou aceitando essa ideia, mas o que é estranho é que logo em seguida que ele foi embora, a Dana levou a Maya de novo para casa do seu padrasto, o Chris, para ele olhar a Maya enquanto ela ia trabalhar. Então não tinha muito sentido essa história, porque se o padrasto dela podia ficar com a garotinha, o pai também poderia. O que na verdade ela queria é que o James não visse a situação que a filha estava, porque diferente do padrasto que ela confiava, o James com certeza iria direto até a delegacia. Gente, mais uma vez, o Chris conseguiu ver que a Maya estava bem machucada e agora ela tinha até uma lesão na região bem grande, um hematoma bem evidente, e ele ficou muito preocupado com aquilo. Então logo em seguida ele pegou a Maya e levou até a casa da irmã dele, que era enfermeira, para que ela avaliasse a garota. A enfermeira também ficou chocada com tudo aquilo e disse que a Maya precisava ser levada até um médico. De novo, o Chris ligou para Dana e questionou ela sobre toda aquela situação e ele obteve a mesma resposta. Ela disse que era a Maya mesma que estava fazendo aquilo contra ela, o que era um total absurdo, mas, mais uma vez, o Chris não fez nada e as coisas permaneceram do mesmo jeito. No dia 28 de setembro de 2022, apenas 9 semanas do relacionamento dos dois terem iniciado, mais uma vez a Dana foi trabalhar e deixou a Maya aos cuidados do seu namorado. Mais tarde naquele dia, em torno das 15h35 da tarde, o Michael ligou para Dana no trabalho e disse para ela que a Maya não estava respirando. Ele estava aparentemente desesperado e pediu para ela voltar para casa com urgência. Assim que ele desligou o telefone, agora ele liga para a emergência e conta exatamente a mesma história. Ele é orientado a fazer a reanimação cardiopulmonar até a chegada dos paramédicos no local. Quando eles chegam, eles conseguem notar que o homem estava muito preocupado, desesperado e fazendo qualquer coisa que pudesse para fazer a garotinha voltar à vida. Os paramédicos então dão início aos atendimentos e depois levam a Maya para o hospital mais próximo o mais rápido possível. Infelizmente, naquele mesmo dia, é recebida a notícia que a Maya, com apenas 2 aninhos de idade, tinha perdido a sua vida. Assim que a equipe do hospital viu o corpinho da garotinha, eles puderam perceber que com certeza ela sofreu coisas bem graves dentro daquela casa. Gente, eu já preciso deixar um aviso para vocês, porque eu particularmente tenho dificuldade com esses casos que envolvem crianças e tem gente que é muito sensível. Então, se você é sensível a esse tipo de coisa, pule essa parte. O médico legista pôde identificar que ela sofreu um traumatismo cerebral bem grave devido a uma forte força na região da sua cabeça. Além disso, ela teve hemorragia interna nos intestinos causadas por um forte impacto na região da barriga. Aquele hematoma antigo na região estava quase sarado, mas um novo já tinha sido feito e foi causado por, muito provavelmente, 3 opções.
um chute, um soco ou uma pressão extremamente forte, podendo ser, por exemplo, uma pessoa apoiando os pés em cima. Ela também tinha diversos hematomas por todo o corpo e rosto que foi descrito como causados por golpes diretos, além de marcas de dedos ao redor do rosto dela que foram causadas por alguém que segurou o rostinho da Maya com muita força, e os principais ferimentos foram causados no mesmo dia em que ela perdeu a sua vida. Depois disso tudo, o casal foi levado sob custódia para um interrogatório e, claro, a Dana negou qualquer envolvimento naquilo e que até mesmo soubesse que o namorado fazia algo contra sua filha, pois se ela tivesse ciência disso, ela jamais deixaria a Maya sozinha com ele. O Michael, obviamente, também negou ter feito algo contra a Maya e diz que no momento do ocorrido ele estava no quarto, jogando no seu computador, e de repente ele ouviu um barulho bem alto e já correu direto para o quarto da garotinha. Quando chegou lá, ela já estava caída no chão e estava desmaiada. Ele entendeu então que provavelmente ela estava brincando em cima da cama e quando caiu no chão acabou desmaiando. Os policiais pegaram o celular dos dois e conseguiram ver que provavelmente a Dana sabia sim do que estava acontecendo, porque toda vez o Michael ficava mandando mensagem para ela falando que tinha acontecido tal coisa com a Maya e sempre fechava dizendo: pelo amor de Deus, não foi eu que fiz isso com ela. E a Dana passava aquele pano, sabe, gente? Inclusive, nas mensagens que eles trocaram no dia que tudo aconteceu, a Dana mandou uma mensagem para ele, falando para ele esperar que ela já estava indo, falando para ele, pelo amor de Deus, para ele não deixar ela, e depois também uma mensagem perguntando se ele estava bem. Em nenhum momento ela fez menção à própria filha. Logo também foi descoberto que o Michael tinha namorado uma mulher que estava grávida enquanto ele conhecia a Dana. Só que ela já estava com os meses bem avançados e a bebezinha chegou a nascer quando ele estava morando na casa da Dana. E nem mesmo a própria Dana sabia disso, porque o Michael não tinha falado absolutamente nada para ela. Os policiais entenderam só de olhar para a vida dele que ele viu na Dana a oportunidade de escapar daquelas pessoas que já sabiam onde ele morava, onde ficavam cobrando ele e ameaçando. Então ele viu nela a oportunidade de conseguir fugir para outro local e que muito provavelmente ela se mudou por isso. O Michael também fazia o uso de substâncias ilícitas e até mesmo de esteroides. Os investigadores também descobriram que no dia que tudo aconteceu, ele tinha recebido mensagens de cobranças de pessoas que ele devia dinheiro de substâncias ilícitas. Também foi descoberto que o padrasto da Dana, o Chris, foi lá no dia em que tudo aconteceu com a Maya e aparentemente ela estava bem. Porém, ela estava agindo estranho, como se estivesse com medo do Michael. O Chris chegou até a fazer um vídeo da Maya, onde ela ficava se afastando do Michael e tentando ficar dentro de um armário, visivelmente assustada com ele. E o Chris chegou até a pedir para o Michael para levar a garotinha, mas o Michael não permitiu. Então, ele ficou na casa em torno de 45 minutos e depois foi embora. No mesmo dia, o cartão de crédito dele também foi cancelado e ele recebeu mais ligações de cobranças, o que a polícia acredita ter sido o ápice do seu dia, e adivinha em quem ele descontou a sua raiva. Em novembro de 2023, após um ano desse crime horrível, o júri deliberou e considerou Dana Kerr culpada e sentenciou ela a 9 anos de prisão por permitir a morte da sua filha e 6 anos de prisão pela negligência. Esses anos serão cumpridos ao mesmo tempo. Já o Michael Damon foi considerado culpado pelo crime de assassinato e também de crueldade contra uma criança e sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos de prisão, e ao mesmo tempo ele vai cumprir mais 6 anos por abuso. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixem a opinião aí nos comentários o que vocês acharam desse crime tão horrível, se ele poderia ter sido evitado, porque eu particularmente acho que poderia sim ter sido evitado. Vamos supor, o Chris, se não quisesse ele mesmo ir lá denunciar, que contasse tudo o que estava acontecendo pro pai da criança, né, gente?
Enfim, eu quero saber qual a sua opinião, então escreve aí nos comentários. Um beijão e tchau, tchau!